E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você que está em casa, hoje você que está aí, você precisa saber algo muito importante na vida
Nós precisamos analisar fatos, precisamos analisar argumentos. Então hoje você não vai sair daqui desse vídeo enquanto ele acabar, porque o Espírito Santo vai te pegar. Hoje sabemos nós que é um vídeo onde nos traz um comportamento diferenciado. E por quê? Porque é um vídeo que traz para pessoas que já estão em vínculo familiar. Embora seja que tem outros aqui que ainda não casaram, que tem um sonho de casar, que tem um sonho de ser mãe, um sonho de ser pai. Então hoje esse ensino, dentro da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos estar passando para vocês. Eu peço a vocês que deixem o seu like aqui embaixo, já pega, compartilha, aperta aqui do lado, então compartilhar aquela flechinha, joga para WhatsApp, joga para Facebook, joga para Instagram. Não deixe esse vídeo ficar à mercê das atividades satânicas que andam nas regiões celestiais, porque não gosto de ver a verdade ser proclamada. Bom, igreja, antes de mais nada, quem sou eu para ensinar sobre família? Bom, eu tenho uma família, né? Sou casado há 11 anos, tive problemas familiares, e todo mundo que me conhece sabe como Deus me abençoou, como Deus usou, né, essa fase que eu passei para hoje poder dar esse ensino a vocês, né? Então eu sou pai de 3 filhos, marido de uma só mulher. Eu posso ensinar sobre casados porque eu sou casado, eu posso ensinar sobre família porque eu tenho família. Então você que ainda não tem família, você precisa escutar e entender o que Deus requer da família. Nós vamos ver algumas controvérsias desse ensino. Por quê? Porque Jesus já falava: eu vim trazer espada para separar a família. Então olha quanta coisa que nós temos hoje aqui. Temos as atitudes de Cristo, a sua visão. Temos também a incansável promessa de Deus desde Abraão e Sarai. Então temos sim um ensino recheado de alegria, recheado de poder, recheado de novidades. Vamos ver. Então vou esperar um pouquinho, tá bom? Eu vou soltar agora um hino, né, que chama-se Oração da Família. Vocês que estão em casa, presta atenção que você está em casa. Vocês que estão em casa aqui, vocês precisam entender uma coisa: os ensinos aqui não tem iguais. Então eu vou agora soltar esse lindo vídeo que nos faz refletir quem somos dentro da sociedade e no cúbiculo da nossa família. Então, você que está em casa, veja que lindo esse vídeo, se apaixone-se por essa canção linda, feita para minha amiga Raquel Melo. Raquel Melo, um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Vamos ouvir? Roda a vinheta. Nosso que estás no céu, santifica a minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Santifica, Senhor, nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que
que os nossos filhos te sirvam com amor. Benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Minha família te chama. Ó, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fomos feitos para a glória do O meu maior patrimônio, a minha casa, Senhor, precisa do teu auxílio. Tu és o nosso Pai. Minha família te chama. Ó, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Abençoa o nosso lar. Glória, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Viram aí, meus irmãos? Que coisa linda que é o ciclo familiar, é o ciclo da superação interna, dentro e fora do concílio, da graça da unificação da igreja. Lembrando nós que, eu sei que muitos de vocês que estão em casa, muitos, a mulher foi embora, muitos estão sofrendo com separações, muitos estão sofrendo que não vê os filhos há muito tempo, mas eu tenho certeza que esse ensino vai curar a tua ferida. Deus, Ele vai mostrar para você que você não está sozinho, que você cabe sim dentro de uma família. Amém? Igreja do Senhor, então vamos para o que interessa. Vamos para o grande tema da mensagem de hoje, que é o amor à família. Como se deve restabelecer a família em uma sociedade e dentro do meio cristão. Você não compartilhou essa live? Você não compartilhou, você não fez a sua parte? Então, infelizmente, muitas almas vão morrer sem saber da verdade. Quem é culpado é você. Vou falar e vou apontar o dedo para você. Você é o culpado que essa verdade não foi. Porque se for para fofoca, escândalo, você compartilha. Se for para falar mal do teu irmão, um vídeo que fala mal do pastor Júlio, você compartilha. Mas um vídeo que traz a noção do perigo do inferno, vocês não querem saber de nada. A raiva de muitos que estão aí, não é todos, é claro, mas eu estou falando para pessoas que não querem ver o bem do próximo. Então tá aí a dica, sem machado com justiça. Igreja, vamos lá, vamos entender o que está escrito aqui. Queria que você abrisse a Bíblia Sagrada. Pega a tua Bíblia. Todo ensino, de qualquer pastor que seja, tem que estar dentro da Bíblia. Então pega a tua Bíblia Sagrada comigo. Eu não tenho pressa para acabar esse ensino, eu vou querer ele com detalhes. Abre a Bíblia comigo, graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Abre a Bíblia comigo. Pega a Bíblia aí você em casa, rápido. Vou esperar um pouquinho, hein? Vamos rápido. Louvado seja Deus. Está escrito assim a palavra de Deus. No livro de Gênesis 24, 67. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela foi por mulher. E ele amou, e Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Igreja, preste bem atenção. O que nós lemos aqui é algo do começo, o início de uma nova conquista.
Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca terão filhos logo adiante. Mas aqui começa o ciclo de um novo momento. Sabemos nós que a família ela se coloca em unificação, em realidade, acerca do compromisso entre duas pessoas, o marido e a mulher, o homem e a mulher. Então o marido e a esposa se encontram, se tomam, como diz aqui o texto, e ali pode ser que a mulher venha ter filhos e assim se constrói uma família. Embora seja que sabemos que a família diante de Deus é aquela que é casado, o homem deve ser casado com a mulher. Família não é amigado, amigado não é família, amigado é prostituição. Quando você está morando com a pessoa, tem filhos com ela e não casou, você está em prostituição, você não está em família, ok? Então automaticamente, por que deve ter o lado na terra? A Bíblia menciona que toda instituição poderosa de governo é instituída por Deus. Então temos o nosso juiz de cartório, onde ele decreta a aliança de duas pessoas. Aqui começa o decreto naquele tempo, porque naquele tempo não era confirmado por juízes, aqui como é hoje, mas era confirmado pelo próprio Deus. A Bíblia menciona que Abraão, ele pede sim uma conselheira para Isaac, embora seja que a estrutura que vemos aqui, que um anjo vai à frente, vai e mostra ali Rebeca dando água para os seus caminhos. E começa aqui uma aliança de uma família. Então, desde lá para cá, famílias como a filha de Jefité, que foi levada a sacrifício, famílias como Ana, que chorava e rogava a Deus, né? Nós vemos a história aqui, Penina, coadjuvante da história, mas Ana dando ali a luz a Samuel. Vemos também a história de Abraão, de Sarai, vemos a história de Noé, que tinha sua família, que foi os únicos a ser salvo na grande dilúvio. Então sabemos que a família ela acompanha o roteiro bíblico de uma forma muito deslumbrante. A família acompanha o roteiro bíblico de uma forma muito interessante. Ela traz um mover para nós dentro da Bíblia, a luz da Bíblia, de que sempre estão juntos, né? Embora sejam algumas famílias foram quebradas pela palavra de Deus. E quais são? A Bíblia menciona que Pedro deixou sua esposa, porque Pedro era casado, tinha sogra. Então sabemos nós que algumas adversidades vieram e nós vamos ver por que elas vieram. Mas o que é ter uma família feliz, que é o tema desse vídeo? O que é ser feliz? Ser feliz é ser contente. E estar contente é você ser grato a Deus daquilo que você tem. Você não precisa de uma bela casa para ser feliz. Você não precisa de um belo carro. Paulo disse, se tiver que comer e beber, se tornar-se contentes com isso. Então, a felicidade ela não vem através de lucro financeiro, a felicidade não vem através de um novo carro, de uma nova casa, não. A felicidade vem através do respeito, a felicidade vem através do amor. Quando nós temos o amor e o respeito, automaticamente teremos a graça e a unificação da oração, que vai diante de Deus, porque Deus respeitou os limites humanos e também amou o ser humano. E isso faz com que esse amor se flui dentro do homem, o amor da família. Nós sabemos nós que existe uma família no céu. E como? Deus é Pai e tem seu Filho, Jesus Cristo. É uma família. Embora não tenha mãe, porque Deus é único e Ele é poderoso, o Alfa e o Ômega. Embora seja que esse Filho é o seu Filho. Então temos uma família no céu. Então a família, quando Deus constitui dentro da costela de Adão, Eva, para ser a sua disjutora, o que é constituído da costela? A costela é isso aqui. Quando o homem quebra a costela, ele anda torto. Quando a mulher não tem sabedoria, ela destrói a sua própria casa. Mas a sábia edifica a casa. E a casa pode ser a casa do seu marido, o corpo, ou então seja a sua resplandecente força. Vemos essa palavra penetrar em nosso coração, dizendo que precisamos sim de uma gestora. Assim Deus o fez através da vida de Adão e trouxe para nós até os confins de hoje que encontramos uma mulher para ter o sentimento de família. Agora, o que vemos interessante nesse versículo? Aqui cresce a família. Sabemos que depois que cresce a família de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, vemos a descendência de Israel. Então vocês veem que o círculo se começa quando eles se amam. Segundo diz que Isaac amou Rebeca, e por esse amor hoje sabemos hoje que a salvação veio para Israel, e Israel o Senhor negou e veio para até nós. Então olha só que como a nossa salvação é muito forte isso aqui. A nossa salvação começou de uma família. Sim, tanto do céu como de baixo. Abraão, Isaac e Jacó, né? E ali Jacó se torna Israel, a nação prometida, e ali, olha só que coisa minuciosa nesse ensino. Então você vê que coisas pequenas que a gente tira, né, desse foco de unidade e transportamos para cá. E vemos que realmente o ciclo da família é muito interessante. Agora, olhemos e vemos
O que está escrito no livro lá de Cantares 8:7? As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém disse todos os bens da sua casa, por esse amor seria todo desprezado. Quem estava falando isso? Salomão, o grande poeta, não era somente um sábio poeta, porque aqui o Cantar de Salomão, ele está todo romântico, simpático, está falando de amor. Então, como eu disse, ciclo da unificação da família, primeiramente o amor. Quando temos amor, temos respeito. Quando temos respeito, temos união. Quando temos união, temos força. E aí que vem quebrando a família, porque perdeu o amor, perdeu o respeito e perdeu a união. E a família perdeu a força. Então é retórico essa palavra, né? Laço, força, união, respeito e amor. Amor, respeito, força e união. Então devemos entender que essa união, ela só existe quando ela deve ser tomada de respeito, tomada de graça, tomada de unidade. Então, uma família constituída por Deus, nem todas as famílias são constituídas por Deus, é claro, porque existem pessoas apressadinhos aí, que querem casar com pessoas sem ao menos conhecer, daqui a pouco o marido está espancando a esposa, e aí acontecem esses clímax de separação, de harmonia, de agonia, né? Tem muito pouco tempo para se conhecer, não se conhece direito, e querem já arrumar uma família, e acaba-se lá na frente se desprezando ao outro. Mas, mesmo acontecendo isso, se a gente seguir os conselhos, os dois seguirem, nós conseguimos reconquistar uma pessoa que a gente se apressou em conhecê-la. Vou repetir, se apressar em conhecê-la não deu certo, porque se apressou, ainda há tempo de renovação. Porque a Bíblia é a palavra de Deus que recupera os atos inflamados, os atos que foram atos humanos e não celestiais. Ela vem para recuperar o ser humano, independente de que forma ele se encontra, independente de que situação que ele se encontra. Ela vem para recuperar o perdido e também um casamento perdido. Então, é glória a Deus. Então, existem dias e conflitos nesses últimos dias de famílias. Sabemos nós que o vício tem entrado nas casas, a ignorância, o adultério, principalmente, igreja, o adultério, ele inflama uma família, ele mata uma família, né? A cobiça, porque o adultério começa na cobiça, quando o homem e a mulher começam a cobiçar, ele já começa a levar para dentro da família dele um ato vergonhoso de práticas de destruição, que é o ato do adultério, o ato da desordenância do corpo, o ato da forma de morte do corpo. Então vemos que numa relação sexual, o marido já está transando com a esposa, mas pensando naquela mulher que ele cobiçou. A mulher já está transando com o marido, pensando no vizinho. Então isso tem acorrentado famílias. A primeira participação que temos dentro de um casal, que o casamento é a destruição dos seus próprios sentimentos. Isso vem acarretando problemas por lar, mesmo ainda não são sentidos um para com o outro, mas é observado pelo próprio Deus. Então, vemos que realmente isso é a destruição desse mundo. Sabemos também que uma destruição hoje para a família é o celular. Então, o que tem feito famílias se destruírem e perder a felicidade? A tecnologia, aonde nós passamos mais a mãozinha, ai lindinho, oi, coisa mais linda no celular do que na própria esposa. Você passa mais a mão nele do que na própria rosto do teu marido. Aí depois o marido vai embora, você fica reclamando, meu marido a pombagira levou. Não foi a pombagira não, foi você que deixou de fazer carinho no teu marido. E você fica, ai, oi, ai o celular, ai, me mexe um pouco, eu tenho YouTube, eu tenho Instagram, vai, aperta aqui, o celular parece que, ai, arrumei uma mulher, arrumei um marido. Porque o celular ganha mais atenção do que a própria família. A criança, a filha está passando a estrada, a filha passando na rua, o carro atropelando sua filha e você dando um joinha, curtindo, você fazendo coisas terríveis. A criança está passando fome, está chorando e você está teclando, assistindo sua série. Então realmente está acontecendo um colapso familiar. Esse sim é um buraco dos últimos dias. Esse sim é um buraco das últimas horas. Então vemos que realmente essa instituição, essa destruição do corpo, tanto da alma e do espírito, tem acarretado famílias se destruírem. E vemos que quando as pessoas não têm uma família boa, quando elas têm inveja da tua família, elas vão fazer de tudo para destruir sua família. Vão ligar para tua esposa, inventar coisas de você, vão inventar coisas de você, vão tentar destruir aquilo que é bonito. Por quê? Porque venceu, teve amor, respeito, união, e essa união teve força, eles querem quebrar. Então hoje Satanás tem tentado destruir família. Por quê? Porque Satanás sabe que o maior bem que temos hoje na terra
É o Espírito Santo. Você pensou que era família, né? Então, o maior bem que temos é o Espírito Santo. Então, para termos uma família boa, temos que ter o Espírito Santo. Depois, segundo, temos a família como estrutura. E aí, vemos que realmente a guerra contra os oponentes exteriores, que estão longe, fora do faixo, ou seja, do eixo, da aliança, do anexo, da rotunda, que é a família, eles tentam guerrear para entrar dentro do lar. E isso são potestades e principados que vêm como armadilhas espirituais. Lembrando que, também, vemos, né, que uma mãe, quando você ali teve a família, quando você casa, você já é uma família, tá bom? Muitas pessoas falam, mas é um casal. Não precisa ter filho para ser família. Quando se casa, já se é anexado como família. E por que é anexado como família? Porque agora é dois em um só. Então é uma estrutura familiar. Sabemos nós que é nossa esposa, ou nosso esposo, mas é uma família. Já estão juntos no mesmo matrimônio, no mesmo pensamento, no mesmo unção. Agora vai vir a coordenação dos filhos. E como deve criar os filhos, nós vamos ver daqui a pouco. Mas essa estrutura de ser mãe, como deve ser feita? Como se deve ser feita a estrutura de pai? Vamos dar uma olhadinha no versículo bíblico. A Bíblia está escrito no livro, né, de Gênesis, capítulo 21, 16. Nós temos um exemplo lá. Desde lá, a Bíblia ensina sobre um exemplo de mulher. Lembramos de Agar? Lembra Agar, aquela que foi gritada pelo anjo? Agar, volte para Abraão! Exatamente, ela. A Bíblia diz assim, e foi sentar-se em frente dele, boa distância, com a de um tiro de arco. Pois dizia que não veja a hora, não veja, morreu o menino. E sentado em frente dele, levantou a voz e chorou. Olha só a mãe que estava apurada com a morte do seu filho. Olha o sentimento que teve Agar. Né? Lembra também outro sentimento de mãe. Mãe, quando ela cria, quando ela lhe dá a luz, ela tem que entender em sua nobreza que ela é a futura, né, presenteada de Deus, não de si próprio, por uma relação sexual. Quando temos filhos no casamento, na família, devemos entender que é herança do Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, diz que os filhos é herança do Senhor. Quem está gostando do ensino da glória a Deus? Quem está gostando, quem está entendendo da glória a Deus? Então, está gostando do ensino, diretor? Sim. Mais alto? Sim. Tá bom? Sim. Então tá bom. Então, esse patamar de ser presenteado por Deus, ter herança do Senhor, que são os filhos, lembramos nós que devemos cuidar dos filhos, porque nós vamos oferecer ele para Deus, porque tem que voltar, se não é herança nossa, é do Senhor. Então, por isso que diz, ai daquele que ensina a criança no caminho errôneo, ou seja, bem-aventurados que ensinam o caminho que deve andar. Então, vemos sim, que a mãe de Moisés também, lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 2, versículo 3, são mulheres que tinham compromisso com Deus e Deus correu com eles. Então nós vemos no Velho Testamento, usamos eles para mostrar para nós a dimensão de quem eram aquelas pessoas, como eles agiam dentro da família, como eles venciam, como eles determinavam um para com o outro, o respeito que tinham. Então vamos ver aqui, lembra também, vou aqui citar uma coisa antes de ler a palavra, lembrar também da família de Ló. Você vê que Ló tinha uma menina, uma criança virgem na sua casa, dentro de Sodoma e Gomorra, Abraão orando para que Deus não mate a cidade, não destruísse a cidade, mas vemos uma situação tão terrível ali, porque a Ló fechava a sua casa para que a sua família não se corrompesse com Sodoma e Gomorra. Embora veja os 3 anjos do Senhor, bateu na porta, ele abriu, ele ofereceu a filha dele para sacrifício, para que não tocasse nos homens de Deus. Embora que quando os anjos falaram, afasta, porque mortos irão padecer na terra, vai descer chuva de fogo do céu. Não olhe para trás. A mulher de Ló, ela se preocupou com alguma coisa, mas mesmo assim, Ló não olhou para a tua esposa. Ló continua o caminho da vida, da sua salvação. Então, devemos entender que a esposa e o marido, ele completa no seu caso, e só tem a diferença da separação de comportamentos de mente e de escolhas quando se refere à salvação. Apóstolo Paulo, calma que eu já vou ler. Apóstolo Paulo fala, olha, se não consiste em coabitar, que se separem. Então, o único jeito que a Bíblia nos fala para separar do casal é quando não se coabilita na justiça de Deus. Porque não fomos chamados para ser submissa à minha esposa. Eu não fui chamado, a mulher também não é submissa ao homem, né? Nesse sentido da palavra, não. Ele falou para largar. Paulo disse, largue, mas não pode casar de novo. Então, se o seu marido te atrapalha a ser salvo, a Bíblia menciona, se não consiste em coabitar, separe. É um mandamento, separe, porque Deus quer salvar a tua alma. Isso é Bíblia, 1 Coríntios. Então vemos que realmente essa pauta de escolha, de como Jó sofrendo pelo Senhor e a sua mulher,
bater em Jó, você é um sem vergonha, você é um covarde, você pode amaldiçoar esse Deus e pode se matar. Aí então Jó, sofrendo a causa, né, injustamente, deixou com que o temor e a sua fé continuassem dentro da sua família. Perdeu seus filhos, Ló também perdeu a esposa, mas 2 homens que não negaram a existência de Deus. Então devemos tentar muito bem nisso. Exemplo de mãe, mulher, muito forte sim. Muito forte, crente. Exemplo de mãe. Vamos lá, outra mãe, muito interessante. Êxodo 2:3. Não podendo, porém, esconder por mais tempo, tomou um cesto de juncos. Teve um decreto para matar os filhos. O que a mãe de Moisés fez? Catou o cesto e jogou Moisés na água. Isso é a mãe que ama o filho. Mãe que ama o filho, que está coordenando uma família, ela tem que sacrificar pelos seus filhos. Ela tem que trazer para os seus filhos uma proteção materna. Ela tem que trazer para os seus filhos, o pai traz a proteção e a mãe traz o amor. E por amor tudo podemos, tudo cremos, tudo suportamos. Então, é aqui que vem. Eu vou, tudo pode. Então, vou jogar no cesto. E ela teve fé que Moisés iria se achar. E foi achar. Também temos outros exemplos de mãe. Você que é mãe, você precisa dar amor ao seu filho. Você precisa dar carinho para o teu filho. Precisa dar proteção maternal. Outro exemplo de mão também, né? Que está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, verso 19. O que é escrito lá? Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. E anualmente ele trazia quando com seu marido subia para a festa de sacrifício anual. Ana levava para Samuel uma túnica, todo ano. Ela ofereceu Samuel para o templo, quando Deus ali habitasse em seu útero estéril, e deu a ela esse entendimento de que Samuel seria um menino bem conservado pela sua mãe, que orou tanto, embora seja acusada por Eli. Ao contrário de Eli, que acusou Ana, um pai relaxado, um pai que não tem compromisso com a sua família, que não tem estrutura para ser pai, que daqui a pouco vamos falar sobre Eli. Então, ali estava Ana, adormecida, né, por Eli, mas vívida para a oração. E ali conservou Samuel com um grande poder. Lembra da Rispa? Quem lembra de Rispa? Lá em 2 Samuel, alguém sabe a história de Rispa? Que catou lá, cobriu o corpo dos filhos que morreu, para a chuva não pegar? Quem lembra? Está escrito em 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 10. Olha o que ela fez, ó. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco, estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita, até que a chuva caía sobre os corpos. Não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia e nem de noite. Ela conservou o corpo dos seus filhos, gente. Olha que coisa mais linda. Perdeu, mas conservou, né? Estava ali cuidando daquela situação, né? Colocou um pano, não deixou as aves virem comer o corpo dos seus filhos. Isso é o amor de mãe. Isso é o amor que traz a essência do céu. A mãe, o poder que a mãe exerce dentro de uma família realizada no comportamento de Cristo. Outra também, então temos várias situações também de mãe. Lembra aquela mãe que falou assim, ó, olha, então assim, já que tem para separar, Salomão, corta o filho e dá metade para cada um. É isso mesmo, dá metade. Não faça isso não. Então a mãe que se sentiu comprazida para aquele sentimento, falou, não divida o meu filho com alguém, não deixe que o meu filho seja dividido. E então aquela mãe sentiu compaixão pelo seu filho. Ela foi a verdadeira mãe. Lembra a mãe sunamita? Ele tomou, levou sua mãe e o menino esteve sobre os seus joelhos, dele até o meio-dia e morreu. Mãe sunamita. Lembra da mãe também, né, que amamenta, ó, pode uma mulher, o próprio Deus falou assim, ó, vocês me têm me dado, o próprio Deus, ele começou a olhar para as mulheres do Êxodo, e começou, sabe o que ele escreveu isso aí? Sabe o que ele fala? Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que está se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha que coisa linda, olha. As mulheres aqui, elas fazem certinho. Então, se elas não esquecem, eu também não esqueço. Então, se as mulheres não esquecem, eu jamais vou esquecer. Então, Deus colocou esse poder. Vocês não podem esquecer dos seus filhos. Eu também não esqueço, assim como elas não esquecem. Então, esse exemplo de mãe traz para nós o conforto. Então, mãe tem que ser o quê? Mãe tem que amar o filho. A questão de eu falar de mãe ser esposa, amar o marido, já é um ensino de casamento. Então, eu vou estar aqui falando sobre família. Tá certo? Amém, amigas? Porque o casamento se torna em Isaac e Rebeca. Então, tá. Mas, pastor Júlio, eu faço, mas meu marido não faz. Então, ô doutor, ô do bigode, ô do calção aí, que tá me vendo aí, ô da bermuda, ô corintiano, ô vascaíno, ô cervejeiro, ô jogador de futebol, olha para cá que é a sua vez agora. Sabemos nós que a integração da mãe
a integração do pai se faz a família. Agora, o pai tem filhos também. Então, qual é a ação do pai? O que o pai tem que fazer para se tornar uma família feliz? Nós já falamos resumidamente que a mãe deve estar com amor ao filho, cobertando o filho, dando estrutura para o filho. Agora vemos a atitude maternal. O que diz lá no livro de Gênesis 37, 35? Jacó, o pai, levantaram-se todos seus filhos e todas suas filhas para o consolarem, mas ele recusou a ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Outro pai, que no meio dos todos os filhos confortando, perdeu um filho e estava triste, achando que tinha perdido, na verdade, né? No caso de José. Então, olha a atitude do pai, se lamentar, e seu amor do pai de ter perdido um filho. Então, todos os filhos ali. Então, o que Jesus falou assim: eu tenho 99 ovelhas, mas eu vou buscar um que está perdido. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo também estava morto. Aí ele falou: ah, que maravilha, vamos fazer uma festa, porque aquele que estava desaparecido foi encontrado, estava morto, ressuscitou. Então, olha a intenção do pai, tanto o filho pródigo como Jacó. Olha Davi, olha o que Davi fez, viu, doutor? Olha o que ele fez em 2 Samuel 12,16. Buscou Davi Deus pela criança, jejuou e recolhendo-se passava a noite toda prostrado em terra. Olha o amor, lembra Jairo em Marcos 5,23? E rogaram-lhe muito: minha filha está à morte, rogo que te venha e que lhe ponha as mãos para que serve o vivo. Pais, você tem o mesmo sentimento de amor com a mãe. O filho da mãe é o seu filho também. A mesma maneira que Davi rogou, que Jairo rogou, né, que vemos Jacó se lamentar por um filho, assim somos nós também, pais que têm filhos. Nós que temos nossos filhos, devemos dar bom exemplo de ser pai. Os filhos não podem pegar um mau exemplo, bebendo cerveja para o teu filho, fumando cigarro para o teu filho. Quer teus pecados? Vai para o teu pecado longe dos teus filhos, e depois você se conserta para que entenderem a eles o caminho da vida e da luz. Muito bebendo, fumando, cheirando perto dos seus filhos, dando um mau exemplo que daqui a pouco nós vamos falar. Então, esse dever de pai, ele deve ser também plausível, ele deve ser algo que devemos tomar nessa questão de comportamento ético e espiritual. Vemos aqui que esse é o dever do pai, tá certo? Deve sim, esse amor paternal unidos em um só dever, amém? Olha só que interessante também, o que está escrito em Provérbios 22, versículo 6: instrui o menino no caminho que ele deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Então você, pai, tem que instruir. Nós temos que instruir o menino, né? Temos que instruir para criar. Efésios capítulo 6, versículo 4, e diz assim: e vós, pais, não provocais a ira dos vossos filhos, mas criais a disciplina na instrução do Senhor. Ou seja, o que é provocar a ira do teu filho? É você trazer contenda, querer se agredir teu filho, querer bater no teu filho de uma forma onde não é mais espiritual, né? Então a família, o filho, ele não deve ser agredido em palavras. O filho não deve ser com alta voz que você trata do seu filho. Primeiro você conversa com o teu filho, você chega: filho, está acontecendo isso, papai não está gostando, carinho. Ah, o filho fez de novo, vai de novo, carinho. Quando chega a prudência do chicote de Jesus no tabernáculo, ele vem admoestando, mas quando vem ele pega o chicote. O chicote é o que? A vara da correção. A vara da correção não pode ser de mão pesada. A vara da correção deve ser de mão leve, tá certo? Que não fira o teu filho, mas que ele entenda que você tem o poder da casa e exerce esse poder. Mãe, prefira, se você tem um marido, não deixe você disciplinar. O que acontece muito nos casais, na família? O problema da família é esse: quando o filho começa a se perverter, a mãe quer agir e o pai fica assistindo o jogo. Por isso que muitas famílias estão destruídas. O certo é o pai agir, bater. Aqui quem manda sou eu. E a mãe ter sabedoria para conduzir o fato. Embora seja que as mães estão pegando chinelo e os pais estão se acovardando. E é por isso que está uma luta essas famílias brasileiras e essa família do mundo está tudo desorganizado. Porque se chama a mulher submissa ao marido, o marido é o pai da casa. É a estrutura da casa. Por a minha Bíblia fala: dai o dízimo para o órfão e para o viúvo. Por quê? Órfão sem pai, viúva sem marido. O marido é a essência, o marido é a estrutura. Gente, eu fico tão triste que vocês não comentaram e também ainda não compartilharam essa live. Eu fico tão triste com isso, porque é uma live tão linda, mas tão linda, tão poderosa. Compartilha, amigo, manda para os grupos de WhatsApp. As pessoas precisam ouvir essa verdade.
Amém? Então, é isso. Então devemos trazer a essência. Palmadas não é pecado. A Bíblia menciona isso, não é pecado. Mas estrangular teu filho, já espancá-lo, aí passa dos limites humanos. E você vai prestar conta na justiça da terra. Então, vemos que o dever do pai em criar os filhos. E como controlar? Né? O que Deus fala? O que Deus fala para os pais controlar? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 diz assim: e que governe bem a sua própria casa, e tendo seus filhos sob disciplina com todo o respeito. Olha então, se nós pegarmos de pequeno uma criança e não deixarmos disciplinar, a sua casa não será feliz. Se o tema hoje desse vídeo é como ser uma família feliz, devemos estar trazendo as regras de Deus para instituir as disciplinas e aí ser feliz. Imagina o teu filho te respeitando, felicidade na certa. Imagina os seus filhos disciplinados, felicidade na certa. E é esse comportamento que a gente tem que ter. Saber que eles devem ser disciplinados. E se eles serem disciplinados, vão crescer com respeito ao pai e à mãe. E aí, vocês vão ter uma família feliz. Tá certo? Então, esse é a correção dos filhos. A Bíblia diz, Provérbios 13, 24, ele fala sobre vara. O que retém a vara, odeia seu filho. Mas o que ama seu tempo, o disciplina. Então, ó, quem odeia a vara, odeia seu filho. Quem não pega a vara, odeia o filho. Tem que pegar a vara. A vara, tem que pegar a vara. Está escrita a palavra. Então, aí você pensou, mas como eu posso, esse ensino está me deixando uma família feliz? É isso mesmo. Se você colocar essas regras de prática, vocês vão ser felizes. Por quê? Porque o respeito e o amor, como eu disse no começo do vídeo, está dentro da palavra. Ela ensina a nossa vida. Ela nos ensina essa estrutura familiar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, disciplina. A insensatez afastará, está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afastará dele. Não retire a disciplina da criança, porque se afugires com a vara, nem por isso morrerá. Olha só, a vara não vai matar a criança, então tem que disciplinar, desde o começo, para você ter uma família feliz. Então a instrução dos filhos, qual que é a instrução dos filhos? Né? Então eles devem ser instruídos pelos pais, e os pais, tanto você e teu esposo, precisa da influência, influenciar o filho. O que é influenciar o filho? É você dar para ele esse contato de segurança. Olha o que está escrito no livro, né, de 1 Reis. Ora, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração, com seriedade para fazer segundo o que mandei, guardando os mandamentos e os meus juízos. Deus falou para Salomão, ó, o teu pai andou comigo. O teu pai foi exemplo. O teu pai fez coisas que agradou meu coração. Então, Salomão, se você fizer isso, e aí Davi antes de morrer fala, filho, guarda os mandamentos do Senhor, medita nele. Antes de Davi morrer, ele aconselhou Salomão. Então você vê que interessante. E esse aconselhamento é divino. Ele é divino, precisa ter calma. Não adianta chegar lá, brigar, bagunçar. Calma, vai, baixa a bola. Tenta ensinar. Mas lembrando, eu vou deixar aqui uma aspa, uma ponte aberta, que tem muitas crianças e muitos jovens que são filhos da perdição. Mas como assim, pastor Gilfredo? É aquele que você diverte, e ele não toma juízo e nem justiça em seus lombos. Eles são pessoas que vieram para distorcer a luz do Evangelho e também para sobressair das trevas. Mas nessa hora, o que você deve fazer? Manter a calma, a postura. Manter a postura. Tá certo? Manter como servo. E muitas vezes não ganhamos nossos filhos por palavras, ganhamos por obras. A cadeia, o que mais tem é filho de crente, filho de pastor, filho de obreiro, filho de missionário. E por que na cadeia o que mais tem é filho de crente? É porque os crentes é uma coisa na igreja, mas em casa espanca seus filhos, grita com a esposa, maltrata a esposa. Os filhos falam, meu pai pastor fazendo isso, o meu pai é pastor e está fazendo essas coisas. Então automaticamente vem quebrando o elo familiar. Então por isso que tem muitos que vão para o crime, porque as obras nos acompanham, igreja, e ainda mais dentro de casa, tá certo? Então é essa estrutura que devemos ser orientados. Lembra também, ó, em 2 Timóteo 5,
trazendo a memória da fé não fingida, que é em ti, e qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habitará em ti. Ó, Timóteo falou, olha o que Paulo falou para Timóteo, ó, tua avó, tua mãe Lloyd, tua avó Eunice, todo mundo deu exemplo, hein? Então seja exemplo também. Então Paulo advertiu, ó, então todo mundo exemplo, você é exemplo também, tá certo? Igreja, abre aspas aqui, eu estou pregando cheio do Espírito Santo, e se eu estou pregando assim, é porque eu estou vivendo assim, amém? Tá bom? Hoje eu tenho minha família, eu cresci espiritualmente. Se Deus me deu essa palavra, é porque essa palavra está dentro da minha justiça, tá certo? Então as pessoas podem falar, mas ele está pregando para ele mesmo. Sim, para mim e para você. E se for para mim, melhor ainda, é recapitular aquilo que eu ensino. Porque eu tenho que pregar o que eu vivo. Eu tenho que viver o que eu prego. Se eu pregar uma coisa e não viver, eu também sou um hipócrita. Então eu sou assim com meus filhos hoje. Eu sou assim com a minha esposa hoje. Tá certo? Então esse crescimento veio para mim glorificar. E para mim chegar para você e falar assim, se converta porque é mal. Então, devemos estar compartilhando esse fato de justiça. Lembrando, meus irmãos, também que alguns filhos foram desonestos também com Samuel, lembra? Em 1 Samuel capítulo 8, verso 3, diz assim, ó, porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram os subornos e perverteram o juízo. Olha o que fizeram. Filho de Samuel. Outra coisa também de Davi, seu pai jamais o havia contraído, dizendo, por que fizesse assim? Além disso, ele é muito famoso de parecer sua mãe, o habitável de Absalão. Aqui está falando sobre seu pai, jamais o havia. O que quer dizer isso? Olha, jamais aconteceria isso no reino dele. Lembrando nós também que temos Eli, com 2 filhos se prostituindo dentro do templo, aonde Eli chega e tenta esconder de Deus e também destruir o concílio da graça de Deus, e Eli vai lá e perdemos a arca em Ecrom. E a Bíblia diz que os filisteus levam a arca para Ecrom, né? E acaba aí levando a arca do Senhor, porque o Ofni e Finés pegam as arcas com as mãos impuras. Então, olha que coisa tremenda, olha que coisa interessante, a influência dos filhos terríveis, né? Então a parcialidade dos pais, meus irmãos, ela precisa ser tomada. Gênesis 25, 28, Isaac que tinha gosto pela caça amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Então a imparcialidade existe. Às vezes a sua filhinha vai gostar mais do pai, o menininho vai gostar mais da mãe, isso existe. Você não pode ter ciúme disso. Um filho às vezes é apegado mais que a mãe, outro filho é apegado mais com o pai. Então precisa ter essa disciplina. Sabemos nós, meu irmão, que esse ensino, ele é assim mesmo. Ele é morno ao ponto de vista humano, porque ele é cheio de decretação de justiça. Então se você pegar esse ensino, colocar em pauta, você vai vencer diante do Espírito Santo. Então, meus irmãos, diz a Bíblia em Gênesis 48, 22, eu te dei um pedaço de terra a mais que a Deus e seus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco nas mãos dos amorreus. Ou seja, a separação das terras, um ganha mais que o outro. Então, vemos que essa imparcialidade acontece. Precisamos, aqui, diante de Deus, suportar aflições. Família passa por momentos difíceis. É nessa hora que o pai e a mãe devem estar em pauta de poder. Vocês que estão em casa, prestem atenção. Vocês que estão em casa, vocês precisam saber que a família, ela passa por vendavais. Ela passa por desafios. Ela sobe, ela desce. Vem terremotos, maremotos, vem situações extremas. Você que é solteiro, você que a sua esposa foi embora, você que a mulher deixou, Jesus disse, olha, a minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Então muitas pessoas às vezes falam, mas minha mulher foi embora, eu não tenho família. Você tem. A família cristã é a sua família. Jesus falou isso para que se unisse uma família em unidade para o reino de Deus. E devemos trazer isso em memória para conosco mesmo, dizendo que nossa família é a prioridade, sim, mas a maior prioridade acima da família é a salvação. Por isso Jesus falou assim, eu trouxe a espada para separar a família. Aquele que não deixar pai, mãe, filhos e vir buscar não é digno de mim. Jesus falou o quê? Olha, vocês devem honrar a família, mas amar acima de mim jamais. Vocês não podem amar sua esposa mais do que Cristo. Se Jesus te chamou para ser salvo, sua esposa te perturbar, você deve deixá-la. Igreja, não adianta. Se filho atormentar, não adianta. Por isso que existe o conselho familiar. Nós estamos falando para os casados que hoje têm famílias. Não adianta. Jesus ele falou, eu vim trazer espada e separação de pai e filho. E o que ele quis dizer isso? Eu não vim unir, eu vim separar.
Ele veio falando assim para nós: olha, escute uma coisa. Na sua casa, quando aceitar a palavra, vai ter atrito. Então por isso que não é fácil ir para o céu. Porque temos o conselho da família, queremos a felicidade da família, mas temos a ordenança de Cristo. E nem todos colaboram com a mesma tese. Então é por isso que a destruição da família, ela não só vem somente por um lar harmonioso de vida cotidiana. Ela vem através da palavra, a palavra vem cortando muita gente. Então hoje eu vim falar como fazer a sua família feliz, observando segundo a sua palavra. Segundo a Bíblia Sagrada. É ela que nos traz o mantimento das regras que devem ser atingidas. Então, sem essas regras de amor, respeito, unificação, fugindo da aparência do mal, você não consegue ser uma família feliz. Muitos carnais podem falar: como ser uma família feliz? Pega a tua família, vai para o shopping. Os pastores hoje ensinam isso. Pega a tua família e vai para o parque aquático. Pega a tua esposa, joga uma flor no peito dela. Não é assim que funciona. Mulher, ela não só quer flores, ela quer respeito. O respeito cheira mais gostoso do que a flor. A fidelidade faz com que o casal se cresça. Então, sejam felizes e sejam fiéis. Então, mulher, abraça o teu esposo. Quando seu esposo estiver lá, deitado no sofá, pega ele por trás, dá aquele beijo gostoso nele. Sabe? Ou vice-versa. Quando sua esposa estiver lá, pega o teu filho, pega ele quando tiver surpresa e fala: seu filho vem fumando maconha, cheirando maconha, com o nariz branco de pó. Olha para ele e fala: filho, tu é uma bênção. Tu é uma bênção, meu filho. A mamãe te ama e a mamãe vai ver você bem. Não amaldiçoa tua esposa que bebe cachaça. Não amaldiçoa sua esposa. Se a sua esposa te traiu, perdoa ela. Você também pode ter traído ela no olhar, na cobiça. Para Deus nós temos um objetivo comum: ir para o céu. Para Deus isso nada importa agora. Nós temos uma cidade santa preparada com ruas de ouro. Temos um lugar onde Deus nos preparou como um lugar celestial. Um lugar lindo, poderoso, que traz para nós o ensino da palavra, que nos trouxe para nós a redenção de um novo tempo. Isso tudo vai passar no sentimento humano não perdoar. Dói ser traído? Claramente que dói. Dói ser traído? Dói. É agoniante. É desesperador. Mas, lembramos nós, que isso passa. Deus, ele põe a ferida, mas ele cicatriza. Não olhe sobre sexo, olhe sobre fraqueza física e carnal. Então, devemos ter essa veracidade. Mas me trair, eu tenho que largar, eu tenho respaldo bíblico. Mentira, isso é uma mentira. Vou repetir. A pior mentira que existe é essa. Não há respaldo bíblico para quem trair e largar. Isso é mentira do diabo. O diabo quer separar você. Ah é? Tem respaldo bíblico se me trair e separar? Ah é? O que Jesus falou? Quantas vezes deve perdoar o seu irmão? 7 vezes? Ou 70 vezes 7? Então que o marido não deixa a mulher e que a mulher não deixa o marido. Ah, mas por que tem a casa de divórcio? Pela dureza do seu coração de não perdoar o seu marido. O mundo está vivendo isso. Eles fazem a cagada, vou falar assim, esse verso para a gente entender, para o popular brasileiro. Depois querem achar que essa cagada cabe aqui dentro. Ela não cabe aqui dentro. Ela é o oposto disso. Então, se você não perdoar o teu marido, você vai para o fogo do inferno. Ah, me trai, não perdoou? Inferno. Porque Jesus falou assim: como que pode pedir perdão e não liberar perdão? Então, sabemos nós que o que é fumar cigarro e o que é transar com outra mulher, não sendo sua esposa, ou vice-versa, é o pecado normalmente. Iguais. Então fica aí a dica. Quer uma família feliz? O respeito começa a estrutura entre o pai e a mãe. Deve estar como amigos, além de ser marido e mulher. Deve estar coordenado em um só sentido, em prol dos filhos, em prol da benventura da casa, das finanças. O esforço de ter a comunicação um para com o outro, para fazer com que esta obra não venha a perecer, que é a obra da família. É a estrutura. Família não é, como muitos dizem, família é o patamar. Não é o patamar. Família não é a estrutura de um homem. A estrutura de um homem é o Espírito Santo. Aí ele leva para a família vira a estrutura da sociedade. Vou repetir. Quando alguém diz a família, porque as assembleias que fazem assim, a família é a estrutura, nossa é a família. Não é. A nossa estrutura é o Espírito Santo. Depois a gente pega, leva isso para a família, ela vira estrutura social, que é diferente. Tá certo? Paulo não casou
então não teve estrutura? Ele é solteiro. Quem disse? Nós não sabemos como foi a vida de Timóteo, de Tito. Pedro deixou a família. Como que é a estrutura? Então o Espírito Santo estava com Pedro. Não é estrutura. Família não é estrutura de ninguém. Se você perdeu teu esposo, por exemplo, fica calmo. Você tem a família de Cristo para chegar. Então não é estrutura de ninguém, família. Família é um ciclo social, de um bom comportamento ético e cristão. Aí fala, o bispo deve ser marido de uma só mulher, não explicador não dando vinho. Isso. Por quê? Porque naquele cláusula de bispo, para trazer o ministério, ele deve estar dando exemplo à sua família. Por quê? Porque agora ele vai cuidar da casa de Deus. Então precisamos entender que esses fatos são diferenciados. Então a estrutura de um homem, não olhe para a sua família primeiro, não se preocupe com a sua família primeiro. Não pega esse ensino e fala, não, preciso preocupar comigo, não faça. Preocupe com você. Será que o problema é na família ou é em você? Eu tenho uma palavra que veio hoje na minha vida, você vai achar muito interessante, viu, o diretor? Que é a família. Você quer que as coisas voltem ao normal? Seja diferente. Olha que lindo. Eu estava hoje, veio essa palavra no meu coração. Vou repetir. Depois eu quero que vocês ponham no comentário essa frase, Júlio César, viu? Porque ele veio para mim. Vocês querem que as coisas voltem ao normal? Seja diferente. Porque se você não se tornar diferente, as coisas vão continuar anormais. Amém! Glória a Deus. Tá aí, igreja, mais um ensino. Logo, logo estaremos falando sobre o ensino dos casais. Mas está esse ensino maravilhoso. Quem gostou vai comentar aqui embaixo. Só que, ó, lembrando, o YouTube está com novas regras, hein? Olha, atenção, atenção. Se não comentar, não dar like, não participar do canal, ele não dá notificação. Mas mesmo assim, nós temos, né, a graça, tá certo? Nós temos a graça de ter o aplicativo do Play Store, tá certo? Amém? Glória a Deus. Então, vocês que estão em casa, presta atenção, que estão em casa, presta atenção. Você que está em casa, pega esse ensino com muito amor. Quem gostou do ensino? Essa sabedoria que Deus me deu foi para os últimos dias. Eu errei muito, igreja. Eu fui um homem que eu não tinha atenção para meus filhos. Eu fui um homem que eu não tinha atenção para minha esposa. E Deus me recolocou no momento que eu deveria crescer. E isso me fez muito feliz. Hoje, a pauta de ser o que eu sou é muito bom. A gente olhar para nós mesmos e ver a necessidade. E vocês solteiros, não se apressem em casar. Vai em calma, espera o Senhor falar. Tá bom? Desafios acontecem. O seu marido pode, às vezes, não estar te dando bola. A mulher também pode não estar te dando bola, mas reconquiste. Você consegue reconquistar. Mas quando você muda de comportamento. Porque a mulher, ela quer ver a diferença no homem, ela quer ver o homem mudar. E assim também o homem quer ver a mulher mudar. Se vocês não mudarem, vocês não vão se reconquistar. Então muda o jeito que você trata o teu filho. Muda o jeito que você trata a sua mãe. Filho, trata a mãe também. Depois a gente vai falar sobre filho mais para frente. Mas a família entre o pai, a mãe e o filho. Essa articulação de ensino para os que estão debaixo, que os filhos que estão crescendo, para ser uma pirâmide, um bico da pirâmide. Amém? E que Deus abençoe toda a família do Brasil. Eu vou orar com vocês. Senhor, meu Deus e Pai, abençoa essa família. Dê essa família estrutura, sabedoria e graça. Para que Satanás não venha, Senhor Jesus, roubar a Deus o desejo familiar. Que essa casa venha ser uma bênção na presença do Teu Espírito. Que a Tua graça, venha estar sobre eles, Senhor. Nesse ensino de muita sabedoria vindo dos céus. Do amor, do respeito, da união e da força e do poder. Que só vem do Teu Espírito, Pai. Pai, me ouve agora. E coloca, Senhor, sobre as minhas mãos aqui a graça do Teu poder, para que essas vidas possam ser transformadas pelo poder da renovação. Abençoa essa família, Senhor. Abençoa esse lar, meu Pai. Dê entendimento para essa mulher e para esse jovem, para essa criança e para esse homem. Que que essa família seja uma bênção na Tua mão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse ensino. Estamos chegando, olha só, temos 2 placas aqui de 100 mil inscritos, 2 canais. Está chegando uma 3ª placa, a placa de 1 milhão de inscritos. 1 milhão de pessoas que já passaram e aprenderam com os ensinos. O único canal de doutrina que tem 2 placas espirituais. E vamos para a 3ª placa, isso uma recomendação do YouTube, nos agradecer pelo trabalho. E vocês também podem ser agraciados
por essa grande recompensa. Não uma placa de alguém que pode dar o mérito aqui embaixo, mas uma coroa no céu, que é muito melhor do que isso aqui. Isso aqui passa, mas a glória de Deus permanecerá para sempre. Que Deus abençoe, fique na paz de Jesus e até a próxima. A paz. Sacrifício de louvor, do melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová